que a gente deve fazer primeiro? Planejamento estratégico, planejamento financeiro, como é que a gente amarra uma coisa com a... Vamos falar de pequena empresa? Isso. Normalmente ele não tem nada. Perfeito. Se você não tem nada, faz um planejamento financeiro, porque você não pode perder dinheiro. Se você é uma empresa média, você já tem um planejamento financeiro, já se acostumou a planejar as suas próximas ações, o planejamento estratégico é mais indicado. Nunca esqueça de olhar quem você é, aonde que você está, qual é o teu tamanho. E aí, o planejamento financeiro, ele é super importante, porque ele te ajuda a manter o dinheiro rodando, funcionando, mas sem o planejamento estratégico, a tua empresa não vai muito longe. São os elementos que compõem. Bom, vamos lá. Planejamento financeiro, para você fazer um bom e ter os elementos que o compõem, você precisa ter para você entregar o produto ou serviço a que você se propõe. Lembrando que a empresa tem um propósito. Ela nasceu para atender uma demanda social específica. Tome muito cuidado para não fugir desse propósito. Então tem que levantar todos os custos e despesas. Você começou a olhar. Você vai projetar cenários. Então, o que acontece se a economia que eu estou inserido, o segmento que eu estou inserido for bem ou for mal? Certo. E aí você projeta 3 ou 4 cenários. Em cima disso, o que você faz? Você projeta o resultado que você vai ter e qual vai ser a geração de caixa que ele vai te dar. Em cima disso, você volta e projeta a tua evolução patrimonial. Então, bicho, mas vamos falar no extracurricular aqui. Okay. Uma pequena e média empresa, geralmente você tem não posso generalizar, mas você tem o dono barriga no balcão. Então, como é que ele... O que você faz para chamar a atenção de um profissional como esse, de um empreendedor como esse, com essa característica que tem a barriga no balcão, para ele identificar a importância do planejamento financeiro, do planejamento estratégico? Como é que esse desafio aí, como é que você vence no dia a dia? Vamos lá. Você tem clientes assim também? Sim, temos. Enquanto o dono tiver com a barriga no balcão, não vai ter planejamento estratégico. Ele tem que ter ciência disso, mas ele precisa ter planejamento financeiro. Ele está com a barriga no balcão por um motivo. A empresa dele normalmente é slim, é enxuta. Tá? A primeira coisa que ele tem que saber, ele está com a barriga no balcão, vou dar um exemplo aqui, eu tive um aluno que fez isso, prosperou e hoje ele está muito bem. Ele montou loja de capinha de celular. E quem vendia, atendia era ele. Mas ele, nas aulas de administração financeira, que a gente tinha na universidade, e ele sempre chegava com uma dúvida, um caderninho. Então, a primeira coisa que ele fez, ele aprendeu a orçar as receitas. Quanto custa precificar o produto, a saber por quanto ele adquiriu, por quanto ele ia vender, que impostos ele ia pagar e como que ele poderia competir naquele mercado. Custear até o parafuso lá que ele Exatamente. Então, veja, ele sabia, aí ele controlou os estoques que ele tinha, ele sabia o que vendia mais, qual que dava mais margem, menos margem, e ele sabia quais eram os custos fixos, os gastos fixos da empresa dele. A partir de então, ele já tem um planejamento financeiro. Então, você está com a barriga no balcão, você sabe quanto você precisa faturar todo dia e de quais produtos você precisa vender mais. Então, isso dá para você fazer. É muito simples. Dá para você anotar e você ir controlando dia a dia, de tempo em tempo.